O Internacional chegou em Juí para a segunda partida do Campeonato Gaúcho contra a equipe do São Luís e a delegação tem desfalques, alguns por preservação, outros por suspensão, outros por lesão. E uma grande novidade, o goleiro Diego, de 18 anos de idade, está relacionado pela primeira vez para uma partida do time principal colorado. Além disso, o Inter segue trabalhando no mercado de transferências, enquanto vê uma abertura acontecendo dos alemães por Rafael Santos Borré. Thiago Maia está cada vez mais próximo, a partir da oficialização de uma oferta feita pelo Internacional, que pode chegar na casa de 4 milhões de euros. A gente fala também a respeito de Taison, que está louco para voltar para o Internacional e tem trabalhado no bastidor para que isso aconteça. O presidente Alessandro Barcelos deixou a porta aberta para um possível retorno do jogador. Entretanto, na Grécia, o empresário negocia o que pode ser a sua renovação contratual com o PAOK. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre a chegada colorada em Ijuí, porque nesta quarta o Inter enfrenta o São Luís pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A delegação chegou em Ijuí, cidade que é uma das viagens mais longas que o Inter tem ao longo dessa competição, recepcionado pelo seu torcedor em Ijuí, mas com novidades na lista de relacionados. A ausência mais sentida foi a do atacante Ener Valencia, e o Ener Valencia está passando por aquilo que o próprio técnico Eduardo Cudê avisou que iria acontecer: um manejo de cargas. O jogador ficou em Porto Alegre para fazer trabalhos mais intensos fisicamente, e enquanto isso ele fica de fora dessa partida. É um desfalque que o Internacional vai ter para a partida contra o São Luís. Pedro Henrique vai ser titular, portanto, na vaga de Ener Valencia. A dúvida é se joga Lucas Alário ou se joga Luiz Adriano começando a partida lá no estádio 19 de outubro. A outra novidade na delegação é um jovem goleiro, porque a gente já havia falado aqui que Kehler e Antony viajariam para Ijuí. O Kehler é reintegrado ao elenco do Internacional depois de ficar de fora da estreia contra o Avenida. Ele volta a estar no elenco, o Antony deve ser o titular em Ijuí, mas como terceiro goleiro, o Internacional envia o Diego, que é Diego Esser Pereira. Ele tem 18 anos de idade, vai fazer 19 agora em abril, 1,94 m, e estava, por exemplo, com a delegação que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ele não chegou a jogar na Copinha, tá? Ele era o terceiro goleiro do time Sub-20. Como ele não tá de férias, o Inter conseguiu chamar ele da volta das férias, mandaram ele para Ijuí. Ele é o terceiro goleiro do Internacional hoje, já que o Rocher tá no departamento médico, assim como o Ivan, que teve uma lesão mais grave, este fora por alguns meses do elenco do Internacional. É bem difícil a gente projetar um time titular do Inter, tá? Porque muitos jogadores serão preservados. O Lucas Dias trouxe a informação, por exemplo, de que o Rômulo será titular, possivelmente na vaga ou do Arangues ou do Bruno Henrique. Então, é difícil projetar um time porque, primeiro, o Cudê não trabalhou a equipe, ele não treinou o time titular, tá? Só algumas conversas com alguns jogadores específicos de que esse vai jogar, aquele vai jogar. A ausência do Ener Valencia denota a mudança no ataque, e aí é pelo Pedro Henrique. Ele não vai jogar com Luiz Adriano e Lucas Alário porque são jogadores muito parecidos, então o Inter vai ter algumas mudanças no time titular contra o São Luís de Ijuí. Eu não me arrisco, tá, a colocar aqui um provável Inter para enfrentar o São Luís. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Rafael Borré e repercutindo uma entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para o pessoal do Bola nas Costas, onde ele trouxe um detalhe de uma porta que pode estar aberta para o Inter antecipar a vinda de Rafael Borré. Isto em função das datas de janela de transferências no futebol brasileiro, de janela de transferências na Alemanha. Pode existir uma abertura aí dos alemães para o Inter trazer o Borré em março. E eu falo sobre isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir e ter detalhes sobre a ideia e o plano do Inter com prazos para trazer Rafael Borré antecipadamente para o time, tá? Nessa entrevista para o pessoal do Bola nas Costas, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre Taison. E este é um assunto que vem
esquentando no bastidor colorado, no ambiente colorado. E eu já explico o porquê. Porque Tyson quer voltar. E Tyson está se movimentando para voltar. E o entorno de Tyson está se movimentando para voltar. A gente já falou dos flertes em redes sociais que o Tyson teve com o Inter ao longo dos últimos dias. Esses flertes ele vem aumentando. E no entorno de Tyson existe um lobby sendo feito para que o jogador venha para o Internacional na metade da temporada. E diga-se de passagem, esse lobby ele não é descartado por parte da direção, tá? Porque o presidente Alessandro Barcelos, nessa entrevista para o Paulo Nas Costas, falou que é normal se aumentar a especulação em cima do Tyson, porque ele vai precisar definir o que ele vai fazer lá na Grécia, o contrato dele vai só até o meio do ano, que ele não fecha a porta para jogador nenhum, que isso precisaria ser analisado. Ele deu uma resposta bem política, tá? Bem geral, o presidente Alessandro Barcelos, mas não descartou o retorno do Tyson. E o Tyson está fazendo de tudo para voltar, e a gente tem visto esse assunto se aquecer em redes sociais ao longo dos últimos dias, tá? Entretanto, paralelo a isso, e sim, o Tyson tá fazendo de tudo para voltar e tá deixando isto muito claro e tá alimentando essa expectativa porque ele quer jogar no Inter a partir de junho. O empresário do Tyson, que é o Diego Dornelles, ele conversou com o pessoal do Revista Colorada, tá? E nessa conversa, o Diego Dornelles afirmou que está na Grécia para conversar com o PAOK sobre uma possível renovação do Tyson. Então, assim, o Tyson tá querendo voltar. E tá todo mundo dizendo que o Tyson tá querendo voltar. E o próprio Diego Dornelles admite que o Tyson quer voltar. Mas, segundo o Diego, hoje se conversa na Grécia sobre uma possível renovação contratual. O Tyson tá bem na Grécia, tá? Ele vem sendo titular nos últimos jogos do PAOK. Ele tem 4 gols e 9 assistências nessa temporada em 29 jogos. São números não espetaculares, mas são números interessantes. Até tô vendo aqui a classificação do Campeonato Grego. O PAOK é o líder do Campeonato Grego, tá? Em 19 jogos, então tem aí todo um segundo turno para se jogar. E vou dizer, o PAOK líder, o Tyson sendo titular importante do clube grego, é bem possível que o PAOK renove o contrato com o Tyson, tá? O contrato que era até a metade desse ano. Claro, se o PAOK for campeão grego, essa possibilidade ela aumenta, mas o Tyson tá dizendo no bastidor que quer voltar pro Internacional. Tem ainda todo o meio do ano pro Tyson jogar lá pelo PAOK, quem sabe conseguir esse título do Campeonato Grego, tá? O PAOK tá empatado, inclusive, na liderança com o Panathinaikos em 19 jogos. Para fechar, gente, eu quero falar sobre Thiago Maia e trazer números do aumento da proposta que foi feita pelo Internacional. Segundo o Vene Casagrande, o Inter fez uma proposta de 3 milhões de euros, com variáveis e bonificações que podem chegar a 3 milhões e 800 mil euros pelo Thiago Maia. E a informação que vem do Rio é que o Flamengo deve aceitar essa oferta, tá? Então o Inter está bem perto de fechar a negociação por esse volante. É um pedido do técnico Eduardo Cudê, o Thiago Maia, e pode essa negociação se concretizar ao longo dos próximos dias, talvez até ainda nesta semana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds dos jogos do Gauchão dessa quarta-feira. O Inter, por exemplo, contra o São Luís, a vitória colorada está pagando 1,62. Empate 3,75. São Luís está pagando 5. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!